Saudações nerds, aqui é o Mustafaga e sejam bem-vindos a mais um Cetera Comics. Hoje vamos falar sobre os Guardiões da Galáxia, esse grupo de heróis que está tão sendo falado agora por conta do filme desse novo filme da Marvel e que ninguém fazia ideia de quem era. E olha aqui como é que ficou o cenário, tinha uma galera falando: ah não, mas o cenário vai ficar feio, vai ficar diferente do que era antes e tal. Aí, ficou da hora. Bom, antes de começar o programa de hoje, vamos a alguns avisos. Primeiro, se você quiser fazer uma fanart desse episódio, você pode fazer e mandar para nerdcetera@gmail.com, vai estar passando o e-mail aqui, vai estar tudo na descrição, ou na nossa fanpage lá no Facebook, ou no Twitter, tá tudo passando aqui e tudo na descrição. E também, se você puder ajudar a gente na divulgação desse nosso trabalho, vai ter um link sobre esse vídeo aqui, esse Cetera Comics de Guardiões da Galáxia, no Facebook, na nossa fanpage do Facebook. Então você compartilhe lá a postagem, que isso vai ajudar muito no nosso trabalho. Bom, vamos lá. Guardiões da Galáxia. De onde surgiu Guardiões da Galáxia? Quem são os Guardiões da Galáxia? De onde tiraram esse grupo? Até porque eles não são um grupo famoso igual Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, entre outros. Até pra galera que curte bastante quadrinho, não tá ligado quem é Guardiões da Galáxia, nunca ouviu falar, nunca leu uma história sobre eles. Mas tem um motivo pra Marvel estar utilizando o Guardiões da Galáxia num filme deles, que é apresentar ao público, apresentar a galera o universo cósmico da Marvel e o que está por vir a partir daí. Mas assim, ninguém conhece os Guardiões da Galáxia, ninguém nunca ouviu falar, poucas pessoas, até porque a maioria das pessoas que leem quadrinho, a maioria das pessoas atuais que leem quadrinho, começaram a ler quadrinho atual, que eu digo assim, dos anos 90 pra cá, que começou a ler quadrinho, boa parte começou a ler quadrinho porque viu desenho animado, viu uma série, viu um filme, e aí se interessaram e começaram a procurar os gibis. Eles não começaram direto indo numa banca de revista ou numa livraria procurar especificamente. E outra, Guardiões da Galáxia não é nem um dos grupos mais fortes da Marvel, nem um dos mais organizados, nem um dos mais poderosos, assim. Ele não tá no primeiro escalão da Marvel de grupos de super-herói. Nem os heróis individuais, assim. Individualmente, nenhum deles também é do grupo tipo o Tier 1 da Marvel. Eu mesmo nunca tive interesse em ler Guardiões da Galáxia e até porque eram histórias muito fracas. E eles demoraram, cara, 20 anos para ter as suas próprias histórias, né? Eles ficavam entrando nas histórias do outro, depois da história inicial da formação do grupo. Mas os Guardiões da Galáxia, eles têm duas formações. Tem a versão antiga e tem a versão nova. E eu conheci os Guardiões da Galáxia nessa versão nova. Eu conheci eles em 2008 pela série Aniquilação. Aniquilação à Conquista, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E cara, como todo Cetera Comics, eu começo desde o começo, né? Eu falo desde o começo de tudo, e o começo dos Guardiões da Galáxia é uma parada meio complexa. E porque junta muita coisa maluca, tipo assim, séculos diferentes, datas diferentes. Por exemplo, a parada acontece lá num futuro muito distante, em um universo paralelo, começa a entrar os universos paralelos da Marvel, que é o multiverso, né? O famoso multiverso da Marvel. E, cara, eu preciso de um café. Pera aí. Bom, se você não sabe, em editoras como Marvel e DC, existem universos paralelos como se fossem realidades alternativas. O conceito de realidade alternativa é uma parada bem complicada de entender, que teve início na física moderna, e ela já foi apresentada em outras mídias também, como séries, né? Quem assistiu Fringe vai lembrar, ou até Chapolin. Que foi? Chapolin é um viajante no tempo, o cara vai para um monte de lugar diferente que não existe, é tudo universo paralelo. Mas nos quadrinhos as coisas ficam muito mais fáceis de se explicar, até porque eles trazem uma simplicidade para o termo. A realidade alternativa nos quadrinhos foi a forma que os roteiristas, a galera decidiu criar para poder modificar as histórias dos seus personagens, poder modificar o roteiro, mudar várias coisas dentro da história, sem modificar a história padrão. Então eles criam universos diferentes, universos paralelos, para poder mexer nessas histórias, fazer experiências novas, criar novos personagens, criar novos conceitos, sem modificar a essência do personagem. E a primeira vez que isso chegou na Marvel foi pelas histórias do Capitão Bretanha, que foi idealizada pelo Alan Moore, que escrevia as histórias nos anos 80. E tudo que a gente conhece da Marvel hoje, do universo normal, sem realidades alternativas,
é o Universo 616, chamado Universo 616 ou Terra 616. Ninguém sabe ao certo porque o Alan Moore pensou nisso e, na real, algumas pessoas falam que essa é uma homenagem ao Quarteto Fantástico, né, da data da criação da primeira edição do Quarteto Fantástico, que lança na Marvel a era dos heróis, né? É como se fosse a era moderna dos heróis da Marvel. Outros ainda dizem que é ali para rebater a DC Comics, que a Terra primária, né, delas se chama Terra 1, e aí ele quis colocar um número aleatório para falar que na Marvel nada é especial, tipo, o primeiro não é especial, qualquer número é número, sabe? Tudo é especial na Marvel. Outros falam que ele pegou isso do número 666 da besta do Apocalipse, da Bíblia cristã, mas na Bíblia cristã tá 666. Mas algumas escrituras antigas, gregas, dizem que o número da besta, na verdade, é 616. E assim, o Alan Moore, ele é um bruxo, né? Ele mesmo diz que é um bruxo, estudou esoterismo, magias e etc. E é louco de rasgar dinheiro, então eu prefiro acreditar que é a terceira opção. Bom, agora que vocês entenderam um pouco o que é realidade alternativa na Marvel, a gente vai voltar com Guardiões da Galáxia. Vamos lá. Bom, agora que vocês entenderam um pouinho o que é o universo paralelo da Marvel, vamos começar a falar sobre a primeira formação dos Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia surgiram na revista Marvel Super Hero 18, em 1969, foram criados pelo Arnold Drake e pelo Gene Colan. Os Guardiões, eles foram mais um sci-fi, mais uma mídia sci-fi criada ali na época onde os Estados Unidos e a União Soviética estavam naquela corrida espacial, estava tendo aquele impulso disso tudo, e aí eles resolveram fazer a história de personagens que foram os únicos sobreviventes de cada planeta natal e que se passaria no espaço. A história se passa no século 31, exatamente no ano de 3007, onde a Terra expandiu o seu domínio tecnológico pelo universo todo, desde Mercúrio, do Mercúrio até Plutão. Na época, Plutão era um planeta, não enche o saco. E os membros dos Guardiões da Galáxia eram o Vance Astro, que era um astronauta da Terra. Em 1888, ele faz uma viagem em animação suspensa pela Alpha Centauri, ou Centauri, é Centauri. E a animação suspensa é a desaceleração dos processos fisiológicos do corpo, que faz meio que seu corpo entrar em um coma, onde tudo acontece muito devagar dentro do seu corpo, e aí você não morre, né? Você não vai morrer. E depois de 1000 anos ele acorda, vê o que está rolando no mundo inteiro, e a roupa que ele usava, né, para proteger o corpo dele, meio que se funde ao corpo dele, e aí ele vira um ser meio com a armadura dele lá, presa ao corpo dele, e adquire poderes com isso. Ele tem telecinese e consegue emitir uns raios pela cabeça. Depois temos o Charlie 27, que é um humanoide de Júpiter. Assim, parece um humanoide de Júpiter, e ele é 3 vezes mais denso que o ser humano normal, e ele aguenta a pressão de 11 atmosferas. Ele é um bicho muito grande, muito forte, com a pele impenetrável, tem super força, super agilidade. Ele é tipo um Hulk, saca? O próximo é o Martinex, que é um humanoide de Plutão, e ele tem um corpo revestido de rochas, cristais, que faz ele resistir aos rigores de Plutão. E ele também emite umas rajadas de calor e frio nas pessoas, tipo uns blasters de gelo e fogo. E temos o Yondu, que é o único, na verdade, dos Guardiões da Galáxia original que aparece no filme. É um humanoide do planeta Centauri 4. Ele é um pouco mais forte do que os humanos, do que a força dos humanos normal. E ele é muito bom em armas e tem um arco e flecha dele que muda a direção pelo assobio dele. Depois teve outras pessoas que entraram no grupo dos Guardiões da Galáxia, mas eu só vou falar sobre eles porque eles que são a origem, eles são os originais. E o que todos eles têm em comum? Todos eles estavam enfrentando o mesmo problema, que uma raça alienígena super inteligente chamada Baduns estava querendo dominar o nosso sistema solar, e todos os planetas de cada um deles estavam sendo dizimados. Eles foram os únicos sobreviventes de cada planeta. Então eles juntaram os esforços ali para lutar contra a Irmandade Badum, né, a Irmandade Baduns, e foi assim que surgiu os Guardiões da Galáxia. Não vou falar mais do que isso sobre essa formação, porque vocês estão interessados nessa formação, com certeza. E eu não tenho muito o que falar da formação antiga. Eles participaram de muitas poucas revistas importantes. A única que eles participaram importante mesmo foi da saga de Korvac. Fizeram algumas participações na revista do Thor,
mas eles foram esquecidos, cara. Era tão fraco que eles só foram ganhar a primeira revista deles em 1990. Só pra você ter uma ideia. Então, como eles são um grupo muito underground dos quadrinhos, eu imagino que todos queiram saber só dos Novos Guardiões, que é o que está no filme, né? E que tem uma história bem melhor e é legal. E vamos lá. Bom, então para falar sobre a segunda formação dos Guardiões da Galáxia, eu tenho que começar do começo de onde eles surgiram, como eles surgiram. Tudo começou em 2006, na mega saga cósmica da Marvel chamada Aniquilação. Essa saga foi escrita pelo Keith Giffen, que é o cara que criou o Lobo da DC, e tem Cetra Comics de Lobo. Se você não viu, clica em algum lugar aqui ou na descrição, vê o Cetra Comics de Lobo. E essa não é uma saga de pessoas da Terra. Você não vai encontrar Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Quarteto Fantástico, nem nada. Até porque essa galera toda tá em um conflito ali na Terra, meio que chamado Guerra Civil. A Aniquilação ela começa com um ataque que acontece na Fornalha, que era uma usina de energia / prisão intergaláctica para condenados à morte. E isso alertou a Tropa Nova, né, que é a tropa policial do espaço. E numa reunião que eles estavam tendo, outro ataque aconteceu na Tropa Nova que destruiu tudo. Tipo, uma galera morreu e eles foram investigar quem é que estava por trás disso. E quem estava por trás disso era o Senhor da Zona Negativa, que é o Aniquilador. Esse Aniquilador, ele resolveu dizimar o nosso universo. E para isso ele trouxe um exército de insetos, um monte de inseto mesmo, totalmente modificados, assim, todo equipados. E que lembra muito aquele filme Tropa Estrelar, lembra? Tropa Estrelar? Era muito legal aquele filme, passava direto naquele negócio do SBT à noite. Vocês lembram disso, né? E o Aniquilador foi dizimando planeta por planeta, com o objetivo de destruir o universo todo. E tinha como seu aliado o Thanos. E o Richard Rider, que é o Supernova, né? Que é o cara mais forte da Tropa Nova, ele juntou um grupo de pessoas para combater o Aniquilador, né? Para combater esse mal que iria surgir no nosso universo. E uns desses heróis que ele chamou para ajudar ali é o Peter Quill, que é o Star-Lord, o Drax e a Gamora. Esses três já são parte da nova formação dos Guardiões da Galáxia. Mas calma, não é agora que vai se criar a nova formação. Eu também não vou contar muito mais sobre essa saga da Aniquilação, porque eu quero fazer um quadro no Nerd Etc. para falar sobre as grandes sagas da Marvel, da DC e de outras editoras. É uma ideia legal, né? Essa série de 2006 mostrou muito esses personagens, né? O Peter Quill, o Star-Lord, a Gamora e o Drax, as formas, as suas ambições, a sua personalidade. E em 2008 voltou a série Aniquilação, a saga Aniquilação, com outro vilão. E essa é a Aniquilação 2, A Conquista. Essa é uma saga um pouco mais obscura. Ela meio que tem um ar assim de ditadura, sabe? Porque um dos vilões antigos do X-Men, chamado Falange, ele meio que cobre o nosso universo com uma proteção que ninguém poderia sair dessa proteção e ele iria acabar com a raça Kree. E agora os grupos que se formam para lutar contra essa ditadura do Falange parece mais algo tipo como rebeldes lutando contra os líderes mundiais, sabe? Cada grupo que se forma e acontecem muitas histórias individuais e cada grupo que se forma para lutar contra o Falange, cada personagem tem muito bem feito os seus poderes, assim, os seus poderes são muito bem utilizados, são muito necessários. Cada um tem sua especialidade própria e é muito necessário cada um estar ali, sabe? São grupos muito bem sincronizados. E um desses grupos é o do Peter Quill, o Star-Lord, que junto com ele tem alguns personagens, entre eles o Groot e o Rocket Raccoon. Então são apresentados os últimos dois personagens que iriam formar os novos Guardiões da Galáxia. Eu tô falando de uma forma muito resumida, né, da Aniquilação para guardar essa série para fazer esse outro quadro do Nerd Etc. Mas só para explicar para vocês de onde que surgiu, né, essa galera, onde eles se reuniram. Então, o Peter Quill, o Star-Lord, a Gamora, o Drax, o Rocket Raccoon e o Groot surgiram da saga Aniquilação. Eles surgiram de ameaças ao universo e eles foram a resistência dessas ameaças,
né? Eles que criaram essa resistência das ameaças. E no final da Aniquilação 2, o Star-Lord vai conversar com o Adam Warlock, que fez parte da da Aniquilação Parte 2, né? E ele fala, pô, eles meio que conversam e pensam numa forma de uma criação de um grupo onde esse grupo pudesse viajar pelo universo resolvendo problemas que aconteceriam, né, que iriam acontecer para frente. Então o Star-Lord toma a frente, né, desse grupo e chama essa galera para fazer parte dele. E o mais legal de tudo é que a base que eles ficam instalados é num lugar chamado Nowhere. E esse Nowhere é engraçado porque quem é o guardião desse Nowhere é um cachorro chamado Cosmo, que é o cachorro lá que foi lançado no espaço, saca? E é um cachorro bem rabugento e tal. E esse Nowhere é uma cidade dentro da cabeça de um celestial que tá voando no universo, né? E essa é a base lá dos Guardiões da Galáxia. E o nome Guardião da Galáxia surgiu quando o Star-Lord encontra o Vance Astro, que é o primeiro Guardião da Galáxia. Foi quem criou os Guardiões da Galáxia. Então, eles se inspiram no nome por conta desse encontro que ele teve com o Vance Astro, que é o primeiro Guardião lá da formação de 1969. Bom, e agora eu vou apresentar para vocês um pouco de cada personagem dos Guardiões da Galáxia. Primeiro, o Star-Lord. Peter Quill, ele é um humano meio alien, porque o pai dele é um alien e a mãe dele é humano, né? O pai dele, enfim. O pai dele é inclusive o espartano Jason. É porque é J-S-O-N, então deve ser Jason, que é um vilão da Marvel. Ele é um ditador muito linha dura na Marvel. Ele foi criado pelo Steve Englehart e pelo Steve Gunn na revista Marvel Premiere 4, a edição 4, em 1976. E essa galera tinha um plano muito legal para o Star-Lord, eles queriam criar algo bem legal, mas eles não tiveram nenhuma oportunidade de fazer isso, porque eles saíram da Marvel. Então quem ficou responsável pelas histórias do Star-Lord foi o Chris Claremont. Bom, Peter Quill, ele era um membro de uma missão espacial da NASA, só que ele acabou sendo perseguido por alguns aliens nessa, e no final das contas ele acabou virando um justiceiro intergaláctico. Em uma das aventuras dele, ele acaba lutando com um arauto do Galactus, e para ganhar desse cara, ele mata milhões de pessoas e salva milhões de pessoas. É bizarro o que ele faz, tá na série da Aniquilação, eu vou indicar no final, mas por isso ele vai preso, e o caminho dele com o Thanos, com Galactus, com Nova, se encontram na saga Aniquilação. A Gamora, ela foi criada em 1975 pelo Jim Starlin, e ela apareceu pela primeira vez na revista Strange Tales, número 180. Ela é a única sobrevivente da raça Zen Woobery, que é uma raça que foi dizimada pelos Baduns. Só que ela foi salva pelo super vilão Thanos, e o Thanos treina ela, transforma ela numa arma letal. Ela estreia como uma vilã, né? Ele faz ali, ele aplica nanotecnologias nela que faz ela ter super velocidade, super força e fator de cura também, e ela se torna a maior assassina do universo. E ela é uma das maiores artistas marciais, eu não sei se é assim que se fala, da Marvel. É uma das melhores lutadoras da Marvel. Como eu falei, ela começou como uma vilã, mas assim que ela conhece o Adam Warlock, que é um dos maiores rivais do Thanos, ela vê que o plano do Thanos é dizimar o universo, ele quer destruir o universo, ele quer ver, sabe, ele foda-se. Aí ela, porra, tá tudo errado. E aí ela se volta contra o Titã Louco e acaba virando uma heroína. Drax apareceu pela primeira vez em 73 na revista The Invincible Iron Man, número 55, e ele foi criado pelo Jim Starlin também. O Drax surgiu de um único objetivo: matar o Thanos. Só. Meio que assim, uma vez o Thanos chegou na Terra e ele queria destruir tudo e acabou destruindo um carro onde tinha um casal, um homem, uma mulher e uma filha. Quando ele destrói esse carro, ele mata o homem, que é o Arthur Douglas, a mulher, e só a filha sobrevive. Só que nessa mesma época tava rolando uma parada com o Mentor e com o Cronos. O Mentor é o pai do Thanos e o Cronos é o deus dos titãs. E eles estavam pensando assim, cara, a gente tem que parar o Thanos. Tá complicado já. E eles queriam criar um ser que poderia lutar diretamente com Thanos, que fosse pau a pau com Thanos. Então eles pegam o espírito do Arthur Douglas e colocam num corpo bem mais poderoso, num cara muito forte, grande, que poderia trocar porrada de boa com Thanos, e assim nasce o Drax. Agora falando do Rocket Raccoon, o preferido da galera. O Rocket, ele é um guaxinim alienígena e é o último da espécie dele. Ele foi criado pelo Bill Manto e pelo Keith Griffin na revista Marvel Preview 7,
em 1975. A criação dele foi inspirada na música Rocky Raccoon dos Beatles. O mais engraçado é que ele é piloto da nave, a nave dele, que se chama Rocky and Ruin. E o primeiro imediato dele é o Walrus, que é uma lontra, que é uma morsa, sei lá, eu acho que é uma morsa. E Walrus é também uma música dos Beatles, que é a música I Am the Walrus. Walrus. Bom, e a origem dele se passa no planeta Half-World, que é mais específico assim, numa área lá que era uma prisão para deficientes mentais. E o Rocky era mais um dos experimentos que rolava lá, de transformar animais em bípedes super inteligentes, né? Trazer o lado... E ele era um patrulheiro desse mundo, né, de Half-World, e foi recrutado pelo Star-Lord para lutar contra o Falange na Aniquilação 2. I am Groot. Bom, Groot é... Assim, todo mundo deve achar, caralho, de onde surgiu essa árvore, né? Na verdade, ele é um dos personagens mais antigos da Marvel. Ele é mais antigo do que o Quarteto Fantástico, até. Ele foi criado em 1960 pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, na revista Tales of Astonish, número 13. E ele foi criado numa época onde a Marvel não tava na era do super-herói moderno, sabe? Eles faziam umas histórias de monstros separadas. Então, o Groot era um monstrão que apareceu na Terra para abduzir e estudar os seres humanos. Até porque essa época, como eu falei na hora lá do café, que o Quarteto Fantástico que introduziu a era moderna dos super-heróis na Marvel. Então ele foi criado antes disso. Ele é de uma espécie chamada Flora Colossus e ele tem as laringes muito grossas. E é tão difícil dele falar que a única palavra que sai da boca dele é I'm Groot. Né? Ele não consegue falar mais nada além disso. Assim, ele solta algumas palavras, vez ou outra, diferente, mas na maioria é isso. E ele começou como um vilão lá na Tales of Astonish. Depois ele apareceu em algumas revistas do Hulk e foi esquecido pela Marvel. E aí a Marvel trouxe ele de volta na Aniquilação. E ele estava no planeta Hala, que é onde se passa boa parte da Aniquilação 2, estava preso lá por algum motivo, e ele é liberto, eles libertam ele para ele poder ajudar, né, a lutar contra o Falange. E ele é um ser, cara, que todo mundo acha que é uma árvore estúpida, idiota, mas ele é muito inteligente, cara. A inteligência dele é tão alta que chega a ser quase onisciente, sabe? Ele sabe todo tipo de engenharia, tanto humana quanto alienígena, e ele consegue se regenerar de qualquer fiapo que cai dele. Velho, se cai uma farpa dele e ele explodir, essa farpa vai criar um Groot novo. Cara, Guardiões da Galáxia tem alguns outros integrantes que vão aparecendo, mas é tipo Vingadores, saca? Todo mundo já foi dos Vingadores, tipo, igual todo mutante já foi dos X-Men, mas os Guardiões True, saca? Os de raiz, os Roots, são só esses. Essa é a formação original da nova formação dos Guardiões da Galáxia. Bom, eu não tenho muita coisa para indicar sobre Guardiões da Galáxia, vai ser um pouco difícil, mas vocês podem começar lendo a série Aniquilação de 2006 e Aniquilação 2, A Origem, né? Ou A Conquista de 2008. E também em 2013 saiu a revista Guardiões da Galáxia na Marvel Now. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês procurarem essas HQs online, tá? Lá no Coringa Files, tem tudo lá, então vai lá que você vai achar. De qualquer jeito, eu vou deixar aqui na descrição alguns links pra vocês. E se você curtir, cara, compre, procure nas livrarias, nas bancas, em sebos e compre as revistas também. E em 2014 vai chegar uma nova safra dos Guardiões da Galáxia, uma nova história, que assim que chegar eu posso até fazer um Mustafag Indica pra vocês. Bom, galera, eu acho que esse episódio foi grande, então se você assistiu até aqui, escreva aí nos comentários, eu sou o Groot. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like aqui, o seu joinha e de compartilhar lá no Facebook. Aquela compartilhação que eu falei lá no começo do vídeo é muito importante pra gente. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e que a força esteja com vocês.